Sombrionauta apresenta Liberdade Inimiga, Pantera Negra, Wakanda Forever Filme 2022. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Tenho percebido que cada vez mais a cultura pop está procurando uma homogeneização de si. Como ela é de base trabalhadora conservadora branca, esse é um trabalho que demanda uma enorme capacidade de sintetizar elementos conceituais narrativos e imagéticos que possam ser aceitos pelas diversas etnias, gêneros e graus contidos na classe dos trabalhadores. Como é muito difícil e nada desejado pelas forças hegemônicas a criação de uma nova conceituação, como a empregatícia, o jeito é pegar um conceito antigo, porém eficiente de pensamento revolucionário hegeliano para organizar essa narrativa, o nacionalismo. O nacionalismo francês, notadamente, é que conseguiu resolver essa questão de diversidades na população pobre e trabalhadora, notadamente quando da colocação do Comitê de Salvação Pública, 1793, que estabeleceu a defesa da França revolucionária contra inimigos domésticos e estrangeiros, inimigos externos. Esse tipo de conceito serviu como base das democracias modernas, e não a democracia ateniense, séculos 6 a 5 antes da Era Comum, como muitos, inclusive de má fé proposital, defendem. Aqui está o ponto. O que diabo é um inimigo nesse sentido? Etimologicamente, essa palavra vem do latim e quer dizer em sua origem, amigo ruim. Já amigo, que teria a mesma origem da palavra amor ou anima, e que seria algo como aquele que guarda o amor ou aquele que guarda a alma. No entanto, em inglês, o equivalente a essa palavra é friend, que tem a mesma raiz de freedom, liberdade, ou seja, alguém que lhe deixa livre, confortável ou à vontade. Para evitar a obviedade e inevitabilidade da discussão sobre o racismo feita no último filme do Pantera Negra 2018, mas utilizando o novo estereótipo racista dos latinos contra os pretos de maneira tácita, esse comovente e brilhante filme que resenho faz uso do recurso francês do nacionalismo, que não deu muito certo lá no Haiti. Esse filme deveria se chamar Wakanda Forever apenas, porque em verdade não é um filme sobre o Pantera Negra, e sim sobre como o reino de Wakanda sobrevive sem seu rei e seu grande símbolo nacional. Ainda mais porque não existem outros homens para assumir o trono, e a irmã de T'Challa, Pantera Negra, Chadwick Boseman, Shuri, Letitia Wright, não acredita em sistemas religiosos, os quais fundamentam o pensamento monárquico. Ironia é que a atriz é negacionista. Talvez por isso esteja tão bem no papel de uma coisa que ela não é, prática que é muito comum no cinema estadunidense, como quando o cristão devoto Al Pacino, 1940, fez o papel do diabo em Advogado do Diabo, 1997. Isso porque há certo consenso que o futuro do movimento negro estadunidense estaria nas jovens cientistas negras, coisa denotada na brilhante série odiada pelo queer Lovecraft Country 2020, nos filmes A Gente Se Vê Ontem 2018 e Enola Holmes 2 2022, enquanto que na vida real, em gente como Angela Davis 1944 e Bell Hooks 1952 2021. Assim, o filme abre de maneira belíssima, deixando claro que uma personagem como Shuri pode ser princesa de Wakanda e sua próxima Pantera Negra, mas nunca sua rainha. O final do filme confirma isso. Aliás, é uma narrativa forte sobre o matriarcado e as matronas, e como elas são as bases de toda a monarquia em termos biológicos e de pensamento político. Isso tudo corporificado na ótima atuação das mulheres do filme, notadamente a da sempre subestimada Angela Bassett, no papel de Ramonda, rainha de Wakanda. Todo o seu papel é fundamental para que aceitemos sem questionar que estamos perante um sistema de alianças políticas imperiais semelhante ao que foi feito por Otto von Bismarck, 1815 e 1898. Mary Ann Weber, 1870-1954, ficaria orgulhosa. Esse sistema feito pelo chanceler alemão consistia basicamente em uma política externa baseada em uma série de alianças militares para isolar o histórico inimigo da Deutschland, 1871-1945, a França. E é isso que nosso querido Namor, Tenoch Huerta, propõe à rainha de Wakanda, uma aliança para isolar o mundo da superfície, que na verdade quer dizer nós latinos e vocês pretos contra os brancos, de maneira tácita. Brilhante! Aliás, a explicação que o filme dá para o nome do Deus Rei de Talocan é semelhante ao que dei na introdução dessa resenha para a palavra inimigo. Assim, toda a película evolui a discussão sobre negritude para um conceito que a eliminou no século XIX, o nacionalismo francês revolucionário. Eu achei muito bem pensado. Assim se pode usar a noção racista estadunidense de pretos bons contra latinos maus sem parecer que é isso. Logo, a narrativa usa a noção de inimigo como uma conceituação da modernidade.
inimizade ou amizade são apenas convenções dadas de acordo com nossos amores objetivos, ou seja, nossas vontades políticas. Lealdade é mesmo um conceito ultrapassado, como denota o nosso caro Byung-Chul Han, 1959. Aproveitando-se do pesar que todos sentimos em relação ao falecimento dentro e fora das telas do autor A Pantera Negra, o filme vai lentamente eliminando a discussão da negritude e da latinidade em prol do discurso nacionalista. Eu mesmo fiquei bastante tocado pela dor de Shuri Ramonda, como irmã e mãe que perderam seu irmão e filho. Quase aconteceu algumas vezes com minha irmã e minha mãe. Eu me pergunto bastante sobre esse tipo de dor. 76,2% das mortes violentas de jovens no Brasil são de negros, segundo dados publicados em 2021. E quando essas mortes ocorrem em intervenções policiais, o índice de negros mortos do sexo masculino é de cerca de 99,2%, sendo que de 52,4% do total geral dos mortos tinha no máximo 24 anos. Logo, ser irmã e mãe de homens negros é um convite ao luto. Logo, ser um dos que quase morreram é ver, na tela, o que sua irmã e sua irmã poderiam ter sentido. Confesso que fui às lágrimas várias vezes durante a película, justamente por causa disso, de como os meus, no caso as minhas, devem ter sofrido quando de minhas várias quase mortes. Ser homem negro não é fácil, meus caros, mas ser irmã e mãe deve ser pior ainda. Esse luto constante é que nos faz não perceber os detalhes de como a franquia que deteve os personagens negros da cultura pop mais importante dos últimos 10 anos começou a parar de discutir a negritude e a latinidade consequentemente, e o afrofuturismo e a negritude. Esqueçam-os, eles não estão presentes aqui, porque senão a questão do racismo também deve aparecer. Ou não. Alerta de spoiler. Shuri, ao tomar sua versão da Erva do Coração para adquirir os poderes da Pantera Negra, encontra com alguém em suas visões que é um verdadeiro Pantera Negra. Se pensarmos bem o que o Black Panther Party 1966-1982 defendia, além de ser o verdadeiro negro dessa franquia, ser africano não te faz negro. E gente como Lélia Gonzalez, 1935-1994, percebeu isso bem. Eric Killmonger Stevens, Michael B. Jordan. Killmonger é um mestiço wakandano africano com estadunidense pobre preta. Logo, é parente de Shuri e também seu grande inimigo, ainda mais que Namor, porque ele está exigindo dela que cumpra o papel histórico de libertar os negros no mundo do jugo do racismo. Killmonger exige que Shuri supere o pensamento monárquico africano e abrace a negritude revolucionária. Em última análise, ele é o afrofuturismo, apresentado aqui quase como um espírito diabólico, o jeito que se apresenta pejorativamente um Exu. Fim de spoiler. Shuri então aceita que não pode ser uma rainha de Wakanda, mas pode ser uma versão da Pantera Negra, coisa muito comum nos quadrinhos e na realidade. Uma mulher que é uma versão inferior de sua contraparte masculina. Como disse, esse filme é sobre Wakanda e não sobre Pantera Negra nenhum, mesmo porque a Marvel Studios 1993 ainda está pensando seriamente se manda Letitia Wright embora. Ao final da narrativa bela, pesarosa e filha da modernidade do século XVIII, vemos que o futuro de Wakanda está no Haiti, assim como no nacionalismo francês, quando da Revolução Haitiana 1791-1804, liderada por Toussaint Louverture, 1743-1803, o de ser massacrada pelo irmão capitalismo e depois punida por sua ousadia. Ah, a africanidade, que doce negação da Revolução Negra você é. Por tudo isso, essa película é representativa de como a discussão do racismo tem sido abandonada lentamente das produções negras, em prol de uma busca justificada de suas origens, o que denuncia que o cinema negro estadunidense está em constante embate e efervescência de ideias. O roteirista Ryan Coogler, 1986, tem origem numa esquerda comunal, servidora pública e estadunidense negra, e seu foco de roteiros é o debate dentro das comunidades negras acerca de suas próprias contradições. Se eu fosse categorizá-lo, ele é um liberal negro de esquerda. Suas produções tendem a ser críticas ao capitalismo, mas de teor reformista, e também de crítica ao radicalismo negro. Percebemos isso no jeito como ele escreveu a personagem Okoye, Danai Gurira, nesse filme em particular.
Por outro lado, alguns filmes falando do continente africano têm assumido o problema de eles terem colaborado com a escravidão de tipo capitalista, como Mulher Rei 2022, que ao mesmo tempo trabalha com essas contrapartes inferiores da monarquia, porém enquanto narrativa tenta superar esse tipo de papel. Tanto essa produção quanto a que resenhei apresentam esses negros conscientes com o teor de vilões e são mesmo herói no capitalismo não é coisa que preste. Sintetizando, é bom ver que existe diversidade de discussões nas produções estadunidenses negras sobre negros e que mesmo filmes da Disney e Marvel não conseguem ignorar o radicalismo negro. Vai lá, assista. Eu me diverti muito, mas não me iludi. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas se você estiver no Medium. E dê finalmente um curtir e um compartilhar se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. E se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais. Até a próxima. Obrigado.